Os scholars, acadêmicos, intelectuais, especulam que a conversão foi instigada por um desejo de ficar neutro, uma religião neutra. Eles precisavam ali, aqueles turcos que migraram ali da Sibéria contra pesquisa. Eles não tinham nada a ver, cara, com as tribos de Israel. E eles mesmos falam isso. Dizem os pesquisadores que se converteram para ter uma religião neutra e ficar entre os cristãos bizantinos e os otomanos, que eram muçulmanos, islâmicos. Eles queriam ficar no meio. A história é cheia de complexidades, vale a pena estudar. É fascinante, porque eles trabalham. O Império da Casária é fascinante, como que os caras ficaram no meio de uma guerra entre muçulmanos e cristãos por séculos, fazendo negócio com os dois. Business. Meus amigos, em tempo de narrativas controladas, né, a manipulação dos fatos globais, da grande mídia podre, né, o consórcio global mentindo na tua cabeça 24 horas, é bem difícil de encontrar a verdade dos fatos, né, a realidade das coisas. Bem, amigos aí do canal, tudo bem com vocês? Por aqui tô tranquilo, pegando um prana no meio do matinho aqui no quintal, vim atualizar nosso papo cabeça no ambiente externo, pra mim poder pegar bastante prana, porque os assuntos por aqui são sempre polêmicos e hoje, a pedidos, nós vamos de novo cair na história do conflito Israel-Palestina, Israel-Hamas, né? É muita mentira, né? O conflito é Israel e Palestina, e faz tempo. Calma, deixa eu respirar aqui, já entrei brabo, né? O conflito, meus amigos, é Israel e Palestina, e faz tempo já. Não adianta, essa história lá da guerra em Israel acabou dividindo muito o pensamento global, porque envolve muita emoção, é muito emocional dos dois lados. Tanto as pessoas de Israel que perderam seus amados, que estão sob terror lá agora do Hamas, é lamentável isso, né? Não tem justificativa porque foi feito pelo Hamas. Mas ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer isso, né? Precisa pesquisar a história do lugar, precisa sair das narrativas, das manipulações, da propaganda de Hollywood para te poder entender o contexto factual do que é o Estado de Israel. E hoje nós vamos falar sobre essa verdade inconveniente, né, que é o sofrimento do povo da Palestina, faixa de Gaza, já falei por aqui, o maior campo de concentração a céu aberto do planeta. E o Hamas veio lá de dentro, pra te ver o nível da sombra, da treva. Sabe quando tu pega a história do PCC, vai lá e estuda a história do PCC pra te ver se não foi bem quando fizeram aquele genocídio, a matança, o massacre dos 111 presos no Carandiru. Ela tá lá no estatuto do PCC, foi o que motivou os caras a se unir contra o sistema, né? É sempre algum golpe dado que faz, né, o diabo surgir. Não adianta, nós estamos num planeta cheio de besta fera, não. Esses governos democráticos são bestas feras, invadindo vários países, colonizando vários povos, e Israel não deixa de ser colonialismo 2.0, neocolonialismo. Me desculpem os conservadores, eu sei que eu tô arranjando muita briga, porque esse assunto é polêmico, envolve muito emocional das pessoas, né? Não tem como não falar desse assunto sem se emocionar, porque é muita morte. Mas os registros que eu tô vendo agora das bombas, o nível de bomba já em Gaza, já tá ficando quase igual Hiroshima e Nagasaki, meu irmão. Destruição total. Criancinhas berrando, sem braço, sem perna. E eu sinto te informar que isso é uma realidade já em Gaza há quase 80 anos. Desde a fundação do Estado de Israel. Oficialmente lá, né? Nos anos 40, 50, vai ver, antes disso não existia Israel no mapa. Era Palestina. Infelizmente, para quem foi pego no meio do tiro cruzado, né? Viveu de propaganda a vida inteira, de filmezinho de Hollywood, agora veio a guerra em Israel. Ai, defendam o povo escolhido, meu irmão. Infelizmente, vai precisar estudar. Vai ler. Eu li demais, cara. Sou chamado de louco que leu demais. Esse assunto é um dos que eu mais gosto. Estudar a história dos 10 tribos de Israel, 12 tribos, o que aconteceu, 13ª tribo, já fizemos vários vídeos sobre isso, workshops, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vim pro mato para nem precisar ficar compartilhando muita tela e vou falar realmente o que vem no meu coração. Lembrando que isso aqui são só as minhas opiniões, ninguém tá empurrando verdade em ninguém, tá, meus amigos? Não, são só as minhas opiniões, percepções de um cara aí que gosta de estudar e pesquisar as coisas a fundo e que muitas vezes erra, é normal, mas eu sou obrigado a dar a minha opinião aqui porque é o meu trabalho. São opiniões mais incríveis que eu compartilho por aqui há quase 6 anos já. Então, pega a tua pílula preta e bora atualizar o nosso bom e velho papo cabeça. Sem papas na língua. Aí eu sabia que o Oz é um esquerdista enrustido, porque eu tô ouvindo isso nos últimos dias. Não tem como defender o que é indefensável, cara.
Estado de Israel lá pratica o terror em cima da Palestina há muito tempo, não posso ficar calado. É uma verdade inconveniente? É, mas aí, qual é a diferença de tu, né, criticar o Estado de Israel e tu ser um doido varrido antissemita? Qual a diferença disso tudo? Tem gente que odeia judeu só por ser judeu, cara. Isso aí já é um caso de racismo, de doença. Agora, criticar o Estado de Israel, um movimento político sionista internacional, isso é outra coisa, meu irmão. Até os próprios judeus criticam isso. Aliás, são milhares de judeus que criticam o Estado de Israel. Até porque isso é uma verdade inconveniente até pro povo judeu. Isso tá lá nos anais deles. A identidade verdadeira desse povo que tá lá em Israel. Será que são mesmo descendentes das tribos de Judá? Será que são descendentes do Sem, que é o filho de Noé lá, né? Que deu origem aos semitas? Ou é de um outro filho de Noé? Será que eles admitem isso? Bom, existem cartas de 1200 e pouco, velho, da época da Casária. Quem é que já ouviu falar da Casária? Não pode falar Casária, né? Não mencione a Casária, não mencione. Bom, a Casária foi o berço dos judeus europeus, que são 80% desses que se dizem judeus hoje. Branquinhos, europeus, cripto-judeus são chamados também. Oi, como é que eu vou falar isso? Não, tem relatos na época que a Europa ainda era dominada pelos mouros e judeus sefardim, eles eram muito ricos, né? E teve uma época, século XII, se não me engano, tem muito livro que fala sobre isso. E os próprios líderes sefardim ficaram sabendo do estado da Casária e ficaram interessadíssimos. Perguntaram, vocês são nossos descendentes das tribos de Israel? Porque o sefardim vem de Sefarda, Esparda, são ligações diretas das 12 tribos de Israel, que foram parar na Espanha. Nessa época já era questionado quem são esses caras da Casária. A Casária, que é bem ali na região da Ucrânia, o símbolo é o mesmo que o Zelensky usa. Aliás, a guerra da Ucrânia que todo mundo apoiava, que agora tá estranha já, né? Ninguém mais quer dar crédito. Os fatos vão vindo à tona, né? Mas agora já é tarde, já é tarde, já apoiaram com bilhões o Zelensky, vai saber quanto que já tá na conta pessoal dele, né? Daqui a pouco ele vai para os Estados Unidos, para outro lugar, e deixa o povo lá, como diz o Zelensky, mas até o último ucraniano. Claro, não é ele que tá no front, né? E aqui tá o Jewish Almanac, é o almanac judaico, 1982, se eu não me engano. Eu já usei esse almanac aqui para cursos, workshops, é completo, e é lá, de origem judaica, The Jewish Almanac. Vou ensinar a pesquisar rapidinho aqui no Archive, certo? Vai ali do ladinho, coloca a palavra-chave, conversão, casares, né? O tema agora é casar, que vai nos levar para a página 534. Vamos lá para a página 534, vamos ler ela junto. Aqui, ó. Nonetheless, later Jewish history. Já vou ler em português com vocês, ó. A conversão não muito usual com relação aos casares, que eram turcomanos, Turkish people, estão acompanhando aqui? Cuja nação casária estava localizada a leste do Mar Negro. Por razões, né, que não são muito claras, eles se converteram para o judaísmo lá pelo século VIII. Os scholars, acadêmicos, intelectuais, especulam que a conversão foi instigada por um desejo de ficar neutro, uma religião neutra. Eles precisavam ali, aqueles turcos que migraram ali da Sibéria contra pesquisa, eles não tinham nada a ver, cara, com as tribos de Israel. Eles mesmos falam isso. Dizem os pesquisadores que se converteram para ter uma religião neutra e ficar entre os cristãos bizantinos e os otomanos, que eram muçulmanos, islâmicos. Eles queriam ficar no meio. A história é cheia de complexidades, vale a pena estudar, é fascinante, porque eles o Império da Casária é fascinante, como que os caras ficaram no meio de uma guerra entre muçulmanos e cristãos por séculos, fazendo negócio com os dois, business. Mas voltando aos judeus, bom, nessa época os líderes, os chefes do Império da Casária explicavam certinho que eles não são descendentes do Sem, são do Jafé, que é o outro filho do Noé, que são outra descendência, cara, não tem nada a ver com Israel. E outra, depois da expulsão dos judeus lá atrás, 2000 anos, cara, eles foram pro planeta inteiro. Mas teve um lugar que eles se concentraram, especialmente a tribo de Judá, que se diz judeu, que foi onde? África, meu irmão. Até hoje tem disputa de quem é o verdadeiro leão de Judá. Nunca ouviu falar disso? Tem os branquinhos que se dizem judeus e tem os bem escurinhos que se dizem judeus. E quando tu pesquisa tudo isso, tu vê que tem alguma coisa estranha ali e que os judeus europeus não gostam nem de falar do assunto, cara. Infelizmente, eu tô aqui expondo. Vai buscar, vou deixar vários livros aqui na descrição. Hoje é dia de livro, de entrar na história, buscar os fatos, senão a gente vai ficar perdido nas narrativas. Reino de Judá, na África. Bem ali na Gold Coast, onde geraram escravos para a América. Foi ali mesmo. Muitas pesquisas e estudos levam a crer também que os nativos da América também tinham descendência dessas 10 tribos de Israel, que tiveram aqui na América desde muito antes de Cristo. Tem registro sobre isso, meu irmão. Aqui, ó, para quem gosta de estudar, vai ficar um link importante para pesquisas avançadas
Discurso das evidências dos índios americanos sendo os descendentes das tribos perdidas de Israel. Isso aqui é de uma época que o estudo ainda valia muito, que o papel dominava, né, a mente dos buscadores, e que hoje em dia, né, a pessoa depende muito de videozinho e tudo mais, acaba ficando perdido. Vai para os livros, nem que seja no archive.org. Aqui a tradução do pedacinho que nos interessa. Ele começa relatando: o número exato que saiu da Babilônia de judeus, né, depois que saíram cativos da Babilônia, que a grande dispersão dos povos, né, de Israel pelo mundo, segundo, né, as origens bíblicas lá, que me parece histórica nesse sentido. Babilônia, Israel, dispersão pelo mundo. O número exato que saiu da Babilônia e de outras cidades e levado para o deserto não pode ser conhecido por precisão, mas eles eram extremamente numerosos. Decretou sua destruição, abrangeu 127 províncias, alcançou a Etiópia, as Índias. Benjamim de Tudela, que viajou no século XI através da Pérsia, menciona que em algumas das províncias, na época desse decreto, os judeus ocuparam 40 cidades na Pérsia. Depois desse tempo, eles ficaram muito amigos dos muçulmanos, do Islã, dos árabes. Sempre conviveram em paz com palestinos, digamos assim, né? Com árabes no geral. E como que o Estado de Israel está hoje lá no meio de uma região do Oriente Médio cheia de árabes e ninguém gosta deles? Será que eles são os verdadeiros? Deixa a pergunta no ar. Tá aqui então o Benjamim de Tudela, que viajou pela Pérsia no século XI. Tá aqui 40 cidades, 200 bairros, 100 castelos, que continuam 300 mil pessoas. Inclina a minha opinião que 300 mil pessoas partiram das tribos para a Pérsia, só para a Pérsia. Muitos judeus foram, né, corridos. A maioria de pele escura, já adianto para vocês. Aqui que chega na América, ó. E lembrando a vocês que isso aqui é só mais um pesquisador. Existem muitos outros jesuítas que conviveram com os índios americanos, com as astecas, pegaram a genealogia deles e viram igual os hebreus, igual. Os mesmos cultos, ritos, história, o mesmo Deus, né? O Jeová, Yahvé, Yahwá, os índios, era o mesmo Deus uno. Tá aqui, ó. Não há dúvida, isso aqui é a tradução, né, livre do seu querido Ozzy Pena. Não há dúvida que na marcha do Eufrates à costa do nordeste da Ásia, muitas tribos hesitaram em perseguir durante a viagem, né? Alguns permaneceram na Tartária. O livro ainda falava da Tartária abertamente, que era aquela região da Ásia, Rússia, cima da China. E continuando, muitos foram para a China. Álvares afirma na sua história da China que os judeus viveram naquele reino por mais de 600 anos. Sabia disso? Ele fala de serem muito numerosos em algumas províncias, em sinagogas, blá, 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 blá. Eles conheciam a lei mosaica, né? Repetiam as tradições de Abraão, Jacó, Isaías, um hebraico, não sei o que. Aqui começa, ó. Na China e na Tartária, finalmente alcançou o Estreito de Bering, onde nenhuma dificuldade impediu a sua travessia para o noroeste da costa da América. Isso aqui, repito pela segunda vez, é só um registro. Tem muitos outros. Inclusive, se pesquisar lá o livro de Mórmon, as tábuas achadas lá pelos santos dos últimos dias, mas tu vê que tem história real ali, são placas encontradas a nível escriturístico. E lá já diziam de viagens de palestinos, de seres que viviam lá no Oriente Médio 600 anos antes de Cristo. E antes disso ainda já tinham vindo de barco para a América, né? Por outro lugar, nem foi pelo Estreito de Bering, olha só. Mas foi o Colombo que descobriu a América. Meu irmão, minha irmãzinha, 1492 foi o fim do mundo, da antiga ordem mundial e o começo desse mundo turbulento que nós vivemos hoje. 492, descoberta da América. Queda de Granada, fim do Império dos Mouros na Europa. Conectando coisas aí em 1492, foi o fim do mundo. Vieram pelo Estreito de Bering a uma distância inferior de 30 milhas decaladas, América Central, México, Peru, deixaram ricas culturas. Isso aqui, eles sabiam de tudo, ó. Sabiam de seus irmãos, os índios. Sabiam de seus irmãos haviam sido rompido correntes no Egito. Cruzaram em segurança no Mar Vermelho, haviam permanecido durante muitos anos no deserto, tinham acampado perto do Monte Sinai, sabiam de tudo, eles se lembravam dos tempos de glória do reino de Judá e Israel, eles lembravam os índios. E agora, José? Imagina se as 10 tribos de Israel verdadeiras são os povos mais oprimidos do planeta, os negros, os índios nativos, e agora? O povo escolhido passou pela profecia de virar escravo, faz sentido, né?
Eles iam ser dispersos pelo mundo inteiro, iam comer o pão que o diabo amassou até se reunirem de novo, né? Não num lugar, não, mas num comportamento divino, que é reconectar em Deus, no divino, no Criador. Não tem essa. O povo escolhido é quem escolhe servir ao Criador, né? Ao universo, não aquele que o universo escolheu. Não. Já ouviu essa? Que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Escolhido, repito, aquele que escolhe. Nessa hora de dar uma opinião sobre o conflito Israel-Palestina, é bom que tu tenha responsabilidade pessoal em tudo que tu fala. Eu tô aqui manejando minhas palavras, mas eu preciso expor a verdade. Pelo menos a minha verdade, né? Porque quando tu te baseia na história, tem muitos pontos de vista diferentes. Ligaram o alarme, vem aqui do lado. Até é bom tocar o alarme, né? Alerta, vai lá e pesquisa. Projeto da Grande Israel ou America for the New Century. Vai lá e pesquisa, são agendas, os caras estão expondo na tua cara que eles têm um plano de limpar o Oriente Médio e fazer o Grande Israel, como era há 2000 anos atrás. Sionistas. Não judaísmo. Ah, mas qual a ligação, Oz, da Ucrânia com Israel? Né? Do Zelensky e do Netanyahu. Não, vamos conversar sobre isso. Sabe quando o Zelensky faz suas entrevistas, seus pronunciamentos, ele tem sempre um símbolozinho na roupa dele. Já viu aquele símbolozinho ali da Ucrânia? Parece até os Transformers. Aquele ali é o mesmo símbolo da Casária, que era nessa mesma região, cara, e Kiev, ia até o Cáucaso ali, né, beirando a Rússia, era ali, o reino da Casária, famoso reino da Casária, vai lá e pesquisa, entre o Império Otomano, lá de árabes, de muçulmanos, e o Império Bizantino, o resto do Império Romano, e ficava no meio. Eles são conversos ao judaísmo, isso é admitido pelas próprias lideranças, dos próprios livros de história da Casária. Não, foram conversos, por conveniência. Recentemente eu vi uma denúncia lá que depois dos bilhões doados pelos Estados Unidos para a Ucrânia, descobriram que lá na Ucrânia estão prendendo padre. Igual fazendo aqui nas ditaduras, né? Tupiniquim, ditaduras da América Latina socialista que prende padre. Bom, igual na Ucrânia. E agora? Bom, e agora? O que eu vou fazer se a mídia mentiu pra ti? Incansavelmente. Se mentiu até no livro de história. Se a manipulação foi forte em cima do que aconteceu realmente. Como é que a gente quer dar um passo pro futuro se a gente não sabe de onde a gente veio, do passado? Tá perdido. Perdida a humanidade. Qual é a agenda agora? O que eu tenho que defender agora? É assim que eles querem a humanidade dopada, manipulada, sem pensar com a própria cabeça. Não aqui, Juvenal. Comenta aqui embaixo. É difícil falar sobre isso, porque eu sei que eu vou arranjar inimizade, é delicado. Já passou por uma situação parecida? De ter que falar o que tá aqui engasgado, mesmo sabendo que vai ter incomodação? É isso que eu tô sentindo agora. Nem queria mais falar desse assunto, mas sou obrigado. Pelo menos é o meu dever, como cidadão cósmico, que é acordado, falar tudo que eu sei sobre o assunto. Se eu ajudar aí do outro lado, somar nas tuas percepções, que bom, cara. É um prazer. São informações bobas, mas são importantes que tu perceba. A origem sionista do Estado de Israel, o quanto tem muitos judeus que são contra isso. É um genocídio a céu aberto lá há quase 80 anos. Nada justifica o que o Hamas fez, aquele terrorista do inferno, que não se sabe quem financia. Não, nada justifica. Mas agora, a resposta, pensa no nível psicológico, cara. A resposta que tu dá pros fatos que te acontecem é tudo. O que tu responde, né? Eu não tô dizendo pra ficar quietinho e aceitar o terrorismo, não, cara. Mas me parece que isso tudo foi meio armado, planejado. Desde o começo tudo ficou muito estranho. Como que o Mossad, com alta tecnologia, foi deixar entrar o Hamas lá de paraquedas, velho? Como? Cadê o Iron Dome? Toda, né, a infraestrutura militar de Israel tão perfeita? Cadê? Me parece que era tudo mentira. Me perdoem de novo, peço perdão, mas vamos aos fatos. Os fatos são, o mundo inteiro tá entrando em convulsão por causa daquela covardia em cima da faixa de Gaza. Não, covardia, os caras estão sem luz, sem água, né, já entrando há 20 e poucos dias de conflito, milhares de mortos já do lado palestino. Caralho, velho. Que resposta é essa? Que brutalidade é essa, né? Ah, não, é um saco, cara. Chega, por favor, pare aquela guerra, chega de mentira. E pior é que vai vir muito mais, vai te preparando aí, meu irmão, minha irmãzinha, porque nós estamos num momento de transição e ao mesmo tempo agendas. Novo reset, novo planeta, novo sistema financeiro, novas fronteiras. Não sabe-se lá o que estão armando para essa nova ordem mundial. Só sei que vai dar muito conflito no caminho e quanto mais preparado com informação tu tiver, melhor. Pra não passar vergonha, não se posicionar aí no lado que não deveria. É assim que eles vão seguindo te manipulando, cara. Olha aquele Biden nojento lá, cara. Primeiro era, nós estamos com a Ucrânia. E agora é, nós estamos com Israel. Bom, se o Biden fala, é óbvio que é o contrário que é o certo. In this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. O principal ponto meu aqui era esclarecer, cara, o que é isso, loucura de Israel, que não tem muito a ver com as verdadeiras tribos de Judá. Principalmente Judá, porque eram 12 tribos, uma era Judá, não tem nada a ver com Israel, cara, nada. África,
pra baixo, pesquisa a verdadeira história do povo negro, que escondem. A história do povo negro, tudo começa na escravidão, não é assim que eles fazem com a tua cabeça, meu irmão? É assim com todos nós. Eles escondem as origens nobres. Não, nobre da raça negra. Aliás, raça negra é estranho falar, porque raça só tem uma, que é a raça humana. Não, uma hipnose, cara, uma hipnose pra nos dividir, divide pra conquistar, que o gado briga entre si, é melhor pra nós mandar, diz a super elite da nova ordem mundial. Não enquanto eu respirar, meu irmão. Compartilha esse vídeo, joga nas redes sociais, comenta aqui embaixo o que tu pensa sobre isso. Aliás, muito grato de verdade pela participação de vocês, pelas doações no nosso Pix aqui. Eu fico tão comovido, cara, sabendo que o nosso canal não é monetizado. Dá trabalheira pra editar, fazer pauta, juntar todas as informações aqui 2, 3 vezes por semana. Muito grato, de verdade, pra vocês que entendem a nossa situação, que apoiam e fortalecem o nosso canal. São opiniões? São opiniões livres, ninguém tem pondo a verdade, não. Mas uma opinião bem dada acaba mudando a tua percepção, né? Encaixando informações ali que antes tu não tinha e opa, eureka! Agora eu entendi. Muitas vezes é isso que acontece aí do outro lado, né? É sempre um brinde estar aqui com vocês, de verdade. Não, Ucrânia, Casares, judeus europeus que depois fundaram Israel. 80% das pessoas, 90% do planeta que se dizem judeus são descendentes desses caras. E aí eles te enquadram numa... É antissemita, antijudeu. Não, estamos criticando o Estado de Israel, o movimento sionista internacional, e denunciando que eles podem não ter nada a ver com os verdadeiros judeus do passado. Queria uma bomba maior, não sei, mas é isso que eu tenho a dizer por hoje. Com todo respeito, com todo carinho, sem machucar e sem ofender ninguém, ok? Com os mestres, tudo pela ordem. Tenham todos uma ótima semana, vibrando paz, amor de verdade, assim, a compreensão, luz, consciência, para todos os oprimidos agora do planeta, ok? E para os líderes também, né? Que se esclareçam e tenham sabedoria. Até porque, pelo que eu entendo do universo, ninguém sai daqui sem pagar até o último vintém. Uma hora o karma vem, né? Por isso a importância de cada um de nós agora fazer a escolha consciente de o que vai falar, de qual lado vai se defender, de como vai se posicionar. Consciência me parece ser a única solução aí para os problemas da humanidade nesse momento tão delicado, né, de transição planetária. Para mais atualizações, conteúdos profundos e mergulhos, vai lá no nosso site agora, ozpena.com/clube e junte-se a nós. Com os mestres, tudo pela ordem, e mantemos contato.